Você já entrou em um lugar e soube, antes mesmo de dar o primeiro passo, que não deveria estar ali? Foi exatamente isso que senti naquela noite. Enquanto cruzávamos os portões enferrujados da antiga fábrica de papel de Monte do Silêncio, a lua cheia lançava sombras distorcidas no chão, e o ar parecia pesado, carregado de algo que eu não sabia descrever, mas que era impossível ignorar. Renan, como sempre, fazia piadas. Olhem para isso. Parece cenário de filme de terror barato, disse ele, apontando para os pilares de concreto tomados pelo musgo. Ana riu, mas Cláudia permaneceu em silêncio, seus olhos fixos em algo invisível para nós. Ela sempre teve essa sensibilidade, um tipo de sexto sentido que a fazia perceber coisas que os outros não viam. Eu deveria ter prestado atenção nela. Atravessamos corredores cheios de destroços, máquinas abandonadas, documentos espalhados e o cheiro de ferrugem impregnado no ar. Renan chutava latas velhas, o som ecoando de forma perturbadora pelos corredores, enquanto Ana liderava o caminho com sua lanterna. Eu estava no final da fila, segurando o telefone como se aquilo fosse proteção suficiente. Isso aqui é incrível, disse Ana, brilhando a luz sobre uma parede coberta de símbolos. Eram marcas rudimentares, riscadas com algo afiado. Renan deu de ombros. Só pichações de algum vândalo. Nada demais. Mas, Cláudia, com a voz baixa e tensa, corrigiu. Não, isso é antigo, muito antigo. Meu estômago revirou. As marcas eram geométricas, quase perfeitas, mas, de alguma forma, pareciam erradas. Como se o próprio ato de olhar para elas fosse um insulto à razão. Decidimos seguir adiante, tentando ignorar o desconforto crescente. Chegamos a um salão maior, onde máquinas gigantes estavam abandonadas, suas engrenagens cobertas de ferrugem. O teto tinha buracos por onde a luz da lua entrava em finos feixes, iluminando o que parecia ser uma porta trancada na parede oposta. Ana, como sempre, não esperou por ninguém. Com um empurrão firme, conseguiu abrir a porta, e um rangido longo e agudo ecoou pela sala, fazendo cada fio de cabelo no meu corpo se arrepiar. Atrás da porta vi uma pequena sala. No centro, um altar rudimentar feito de pedra estava cercado por ossos pequenos e grandes, dispostos em padrões circulares. Havia velas apagadas ao redor e um espelho grande encostado na parede, coberto de fuligem. Cláudia deu um passo para trás, tremendo. Não deveríamos estar aqui, disse ela, quase implorando. Renan riu, mas sua risada soou falsa. É só algum tipo de instalação artística bizarra, talvez. Nada para se preocupar. Ana aproximou-se do altar e tocou um dos ossos com a ponta do dedo. Isso é incrível, disse, sua voz cheia de curiosidade. Então aconteceu. Foi como se o ar ao nosso redor tivesse sido sugado para dentro do espelho. O silêncio que se seguiu foi absoluto, tão denso que era quase palpável. Quando olhamos para o espelho, a fuligem havia desaparecido, revelando algo que não deveria estar lá. Não éramos nós que ele refletia. Eram sombras, formas escuras e distorcidas, como figuras humanas deformadas por um artista insano. Elas estavam paradas no espelho, mas suas cabeças estavam viradas em nossa direção, como se nos encarassem. Eu senti meu corpo congelar enquanto uma dessas sombras começou a se mover. Primeiro, foi apenas um passo dentro do reflexo, depois outro. Antes que pudéssemos reagir, a sombra atravessou o espelho. Cláudia foi a primeira a gritar. A sombra era alta, com membros alongados e dedos finos que pareciam lâminas. Ela se moveu rápido, agarrando Cláudia pelos ombros com uma força sobrenatural. Renan tentou puxar, lá de volta, mas a sombra o lançou para longe como se ele não fosse nada. Eu fiquei paralisado, incapaz de fazer qualquer coisa enquanto Cláudia era arrastada em direção ao espelho. Seus olhos encontraram os meus, e havia puro terror ali. Ela gritou, mas antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu, engolida pelo vidro como se ele fosse líquido. A sombra voltou para o espelho, mas não desapareceu completamente. Ficou lá nos observando, seus olhos brilhando em um tom avermelhado. Ana me puxou pelo braço, sussurrando. Precisamos sair daqui. Agora. Corremos. Não sei como encontramos o caminho de volta ao salão principal, mas as sombras pareciam nos seguir,
surgindo em cantos e fissuras, como se o próprio espaço estivesse vivo. Quando finalmente saímos da fábrica, o ar lá fora parecia normal, mas sabíamos que nada mais seria igual. Nós corremos. Pelo que parecia uma eternidade, corremos. Mas os corredores da fábrica não levavam a lugar algum. Era como se o espaço tivesse se dobrado sobre si mesmo, transformando o prédio em um labirinto impossível. Cada corredor que virávamos parecia levar de volta ao salão onde tudo começou. E a cada retorno, o espelho estava lá, com sua superfície brilhante pulsando lentamente, como se fosse um coração vivo. Não pode ser real. Renan gritava repetidamente, sua voz quase inaudível acima da cacofonia de nossos passos e respirações descontroladas. Mas, no fundo, todos sabíamos que era. Algo além da compreensão humana havia sido despertado, e não nos deixaria sair tão facilmente. Renan foi o primeiro a sucumbir. Ele começou a murmurar frases desconexas que inicialmente ignoramos, acreditando ser o pânico falando. Elas sabem o que eu fiz. Ele dizia, seus olhos arregalados como se enxergassem algo que nós não víamos. Acalme-se, Renan. Ana gritou, tentando segurá-lo. Mas ele se afastou violentamente. Vocês não entendem. Elas não estão apenas aqui, elas estão dentro de nós. E então ele parou, seu corpo tremendo. Eu fiz algo terrível. Ele começou a confessar. Palavras entrecortadas sobre traições, mentiras e um crime enterrado no passado. A fábrica parecia responder a isso. As sombras nas paredes se contorciam, rindo silenciosamente. O ar ficou ainda mais pesado, quase sufocante. De repente, Renan começou a gritar, segurando a cabeça com as duas mãos. Elas estão me levando! Não quero ir! Não quero ir! Antes que pudéssemos alcançá-lo, ele correu para as sombras. No instante em que desapareceu, ouvimos um estalo seco, como o de ossos sendo partidos, seguido de um silêncio absoluto. A perda de Renan deixou Ana em pedaços. Ela tentava desesperadamente manter o controle, mas eu podia ver que estava à beira do colapso. Nós precisamos sair daqui. Precisamos encontrar uma saída, ela repetia, mais para si mesma do que para mim. O problema era que não havia saída. Não importava quanto tentássemos, cada corredor parecia se transformar, dobrando-se em ângulos impossíveis. Era como se a fábrica tivesse se tornado um ser vivo, reagindo aos nossos medos, brincando conosco antes do golpe final. Enquanto explorávamos um dos corredores, encontramos algo que congelou o sangue em nossas veias. Era uma sala ampla, com símbolos esculpidos no chão, paredes e teto. No centro havia uma série de cadeiras enferrujadas, com correias de couro podres pendendo delas. As marcas nos encostos das cadeiras eram claras, arranhões desesperados, feitos por mãos humanas. Este era o lugar. Ana disse em um sussurro, apontando para o centro da sala. No chão, havia um círculo com inscrições que pareciam brilhar levemente. Eles faziam os rituais aqui, usavam pessoas. Suas almas foram arrancadas e presas. É por isso que as sombras estão aqui. Enquanto tentávamos entender o que fazer, ouvimos um sussurro vindo do corredor ao lado. Lucas. Era a voz de Cláudia, mas ela estava desaparecida. Isso não é real. Ana insistiu, segurando meu braço. É só mais um truque delas. Mas a voz continuava, implorando. Por favor, me ajudem. Contra o melhor julgamento, eu segui a voz. Encontrei o espelho novamente. Agora, ele não apenas pulsava, mas sua superfície parecia ondular, como água prestes a ferver. E no reflexo, lá estava Cláudia, em pé do outro lado, batendo desesperadamente na superfície. Me tirem daqui! Ela gritou, mas sua voz parecia distante, como se estivesse vindo de um lugar muito além. Eu queria ajudá-la. Queria desesperadamente puxar-la de volta, mas algo estava errado. Seus movimentos não combinavam com suas palavras, como se sua imagem fosse controlada por outra coisa. Antes que eu pudesse reagir, sombras saíram do espelho, agarrando Cláudia e a puxando para dentro. Ela soltou um grito final, um som que ficará comigo até o dia em que eu morrer. O espelho voltou a ficar calmo, como se nada tivesse acontecido.
De volta ao corredor, Ana e eu encontramos um diário antigo entre os destroços. Ele pertencia ao proprietário da fábrica, que confessava os atos terríveis que ocorreram ali. Sacrifícios eram feitos em troca de riquezas e poder. Homens, mulheres e crianças foram trazidos à força, suas almas arrancadas e entregues às sombras que agora vagavam pelo lugar. Eu podia sentir o desespero naquelas páginas, mas também uma súplica final. Se você está lendo isto, destrua o espelho. É a chave para a sua prisão. Mas cuidado, pois ele não permitirá que você o destrua sem lutar. O som de risos abafados veio de todos os lados. As sombras sabiam que estávamos chegando perto demais da verdade, e elas estavam prontas para acabar conosco. Quando encontramos aquele livro na sala escondida, eu soube imediatamente que ele não era algo que deveria existir no nosso mundo. A capa estava desgastada, mas não era o desgaste natural do tempo. Era como se a própria escuridão tivesse roído suas bordas. O título estava escrito em uma língua que parecia sussurrar enquanto a olhávamos, e apesar de eu não conseguir entender a maior parte, algumas palavras saltavam para mim como se fossem gravadas diretamente na minha mente. Aquilo não é só um espelho, murmurei passando as páginas. É um portal. Um portal para um lugar entre a vida e a morte. Que lugar? Ana perguntou, a voz tremendo. O tom dela era uma mistura de curiosidade e medo, mas eu sabia que, no fundo, ela já conhecia a resposta. O limiar das sombras, Mendes, eu respondi. As palavras vinham com dificuldade, como se o livro as extraísse de mim. É onde as almas perdidas ficam, e onde aquelas que nunca deveriam existir aguardam. Renan parecia cético, mas havia algo nos olhos dele, um brilho de pavor que traía sua descrença. Então, como saímos daqui? Como fechamos isso? A resposta estava em uma única página do livro, escrita com um vermelho que parecia sangue seco. O espelho é a âncora. Destruí-lo é destruir o portal. Simples, mas terrível. No caminho de volta ao salão principal, Ana começou a ficar para trás. No início, pensei que era o cansaço, mas então notei que ela estava mancando. Quando me aproximei, vi a verdade. Uma das sombras havia conseguido feri-la. O ferimento não era físico, pelo menos não totalmente. Sua pele ao redor do local estava escurecida, quase translúcida, como se estivesse sendo sugada para outra dimensão. Eu estou bem. Ela insistiu, mas sua respiração estava ofegante e a dor era óbvia. O medo tomou conta de mim. Renan e eu a apoiamos, cada um de um lado, enquanto continuávamos. Mas as sombras não nos deram trégua. Elas começaram a nos cercar, seus contornos distorcidos se movendo entre as paredes e o chão. Cada vez que uma delas chegava perto, a luz da lanterna parecia vacilar como se tivesse medo. A fábrica já não era mais a mesma. Corredores surgiam onde antes havia paredes, escadas desciam em espirais impossíveis, e portas levavam a lugares que desafiam toda a lógica. Era como se estivéssemos presos em um labirinto que se moldava ao nosso desespero. Foi nesse cenário que aconteceu. Enquanto tentávamos encontrar o caminho de volta ao salão principal, uma figura surgiu diante de nós. Não era uma sombra indistinta como as outras. Era clara, quase sólida. Era ele. Meu coração parou. Eu não via o rosto do meu irmão desde o dia do acidente. Ele estava exatamente como me lembrava. O mesmo sorriso tímido, os mesmos olhos inocentes. Mas havia algo errado. Seus olhos não tinham brilho e sua pele estava levemente acinzentada. Lucas. Ele chamou, sua voz ecoando como se viesse de dentro de um túnel. Por que você me deixou? Meu corpo congelou. Eu sabia que aquilo não era real. Sabia que era mais um truque das sombras. Mas ouvir aquelas palavras trouxe tudo de volta. A culpa, o desespero, o som do carro batendo e o silêncio que se seguiu. Não é ele, Lucas. Renan gritou. É um deles. Mas eu não consegui me mover. A figura deu um passo à frente, e foi como se todo o ar ao meu redor fosse sugado. Você podia ter me salvado, menos ele disse, estendendo a mão. Mas você escolheu fugir. Foi Ana quem me trouxe de volta à realidade. Lucas! Ela gritou, sua voz desesperada. Eles estão tentando nos separar.
A dor no rosto dela me sacudiu. Eu sabia que, se continuasse parado, perderia tudo. Com uma força que eu nem sabia que tinha, rompi o feitiço. Peguei a lanterna e a apontei diretamente para a figura. Por um momento, ele hesitou. Então, o rosto do meu irmão começou a se derreter, revelando uma massa de sombras que se contorciam. Corremos. Não havia outra escolha. As sombras atrás de nós gritaram, uma cacofonia de vozes humanas misturadas com algo alienígena. Mas estávamos perto. Quando chegamos, o espelho estava lá, esperando por nós, como se soubesse que o confronto final estava prestes a acontecer. A fábrica parecia viva. Cada passo que Renan e eu dávamos em direção ao espelho parecia ecoar em um coração invisível que pulsava ao nosso redor. As sombras estavam mais ferozes, mais determinadas. Era como se soubessem que estávamos perto do fim. Mas não havia volta. Não depois de tudo. Renan estava determinado. Mais do que nunca. Ele se virou para mim enquanto nos aproximávamos do salão principal e disse: "Se uma de nós não sair daqui vivo, que seja você. Alguém precisa contar a verdade." Eu queria argumentar, mas não havia tempo. O espelho estava bem à frente, reluzindo com uma luz que não vinha de nenhum lugar do mundo real. As sombras se agitaram ao nosso redor, como predadores aguardando o momento certo para atacar. "Segure isso", ele disse, me entregando a barra de ferro que carregávamos. "Faça o que for preciso." As sombras se lançaram contra nós assim que entramos no salão. Renan lutou como um homem possuído, usando uma tocha improvisada para afastá-las. Mas elas eram muitas. Cada golpe parecia enfraquecer-lo mais. Enquanto isso, eu corri em direção ao espelho. Quando finalmente o alcancei, senti algo me puxar. Era como se o próprio espelho estivesse vivo, tentando me engolir. Do outro lado, formas horrendas se contorciam. Silhuetas que pareciam humanas, mas estavam deformadas de maneiras impossíveis. "Lucas!" Renan gritou, sendo agarrado por várias sombras. Ele lutou até o último momento, gritando: "Quebre o espelho! Agora!" Foi a última vez que ouvi a voz dele. Com todas as forças que me restavam, levantei a barra de ferro e atingi o espelho. O som foi ensurdecedor, como se o próprio mundo estivesse gritando. O espelho rachou e uma luz intensa explodiu, empurrando tudo para trás. As sombras gritaram, uma mistura de vozes humanas e algo que não consigo descrever. A onda de energia foi como um terremoto. A fábrica começou a desmoronar ao nosso redor. Quando a luz diminuiu, olhei ao redor. As sombras tinham desaparecido. Mas Renan também. Virei para Ana, mas ela estava no chão, pálida e imóvel. A escuridão que consumia seu corpo havia se espalhado demais. Ela abriu os olhos uma última vez e disse: "Obrigada, Lucas." Então, ela se foi. Saí da fábrica com passos trôpegos, o peso de tudo o que havia acontecido me esmagando. A fábrica, aquele lugar maldito, agora era apenas destroços. Mas a sensação de vitória era agridoce. Renan e Ana estavam mortos. Cláudia estava perdida. E eu era só uma sombra do que já fui. Voltei para a cidade, mas nunca consegui voltar para a vida normal. Sempre que olho para o reflexo de uma janela ou para os cantos escuros do meu quarto, vejo algo que não deveria estar lá. Não importa quantas vezes eu diga a mim mesmo que o espelho foi destruído. Sinto que o limiar das sombras ainda me observa. A verdade é que, embora tenha saído da fábrica, nunca escapei realmente. E temo que um dia, quando eu menos esperar, as sombras venham me buscar também.